e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. A gente falando sobre o testemunho de João Batista. É claro, o testemunho dele acerca do Senhor Jesus Cristo. No dia de seu batismo, isto é, no dia em que ele batizou Jesus. Dentro desses capítulos, ultimamente, nós temos entrado em detalhes, nós temos aprendido lições que em outros tempos a gente não sabia. É comum, infelizmente, nós olharmos para determinados episódios bíblicos, olhar só para o ponto central, sem analisarmos detalhes. Nós estamos, então, olhando os detalhes que nos levarão ao ponto central. Aí, então, veremos que, na realidade, esse ponto central realmente é fundamental na nossa fé. De João Batista, nós sabemos que ele era aquele pregador, aquele profeta que teve uma apresentação estranha, exótica, desde o lugar em que ele executou o seu ministério, as suas vestimentas, mas o destaque maior é que ele tinha uma virtude que não se fala, que nenhum profeta, nenhum personagem bíblico teve esta virtude. Ele, quando o seu pai, Zacarias, teve a revelação de que ele iria nascer, o anjo Gabriel foi detalhista. O anjo foi mostrando para Zacarias, entre as muitas virtudes, ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Você já viu que segredo, que algo magnífico, cheio do Espírito Santo, antes do seu nascimento. Ainda foi curioso que ele já nasceu registrado. Ele que teve o seu nome escolhido, dito pelo anjo, lá naquela visão, quando Zacarias exercia o seu turno sacerdotal. O anjo disse que ele seria chamado João. Não se esqueça de que Batista é o que apareceu depois, mais tarde, no seu ministério, relacionado com a sua função ministerial. Dado ao fato de que ele veio batizando
nas águas, então ele se tornou Batista, que é relacionado, eu repito, com a sua missão. Mas o seu nome original, João, e ele fala de Jesus ali no Jordão. É interessante olharmos esses detalhes. Ele fala de Jesus como Cordeiro. Ele teve esta revelação profunda. Primeiro, ele fala de Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É interessante que não foi apenas esta vez que ele chamou Jesus de o Cordeiro de Deus, mas também no dia seguinte, quando ele estava com 2 discípulos e novamente Jesus entra em cena, mas agora Jesus só ia passando e como que ele quebrando o diálogo que ele estava tendo com esses 2 discípulos, ele disse para ele: olha, quem vai passando aí, olha o Cordeiro de Deus. Este segundo testemunho dele acerca de Jesus como Cordeiro de Deus despertou naqueles discípulos o desejo de seguir a Jesus, o desejo de entrar num diálogo com Jesus. E, numa outra oportunidade, nós veremos o resultado desse testemunho, da segunda declaração de João Batista de que Jesus era o Cordeiro de Deus. Então, vejamos, ele teve a revelação de que Jesus era o Cordeiro de Deus, ele teve a revelação e testemunhou dela que Jesus foi ou seria aquele que batizaria com o Espírito Santo e também testemunhou que Jesus era o Filho de Deus. Quando a gente adentra ao batismo de Jesus propriamente dito, aí então vem a comprovação de tudo o que ele tinha dito, de todo o seu testemunho. Mas o nosso destaque final é em relação à distinção que ele fez sobre o batismo que ele estava celebrando, isto é, o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. Lembrem que quando ele foi questionado atrevidamente por aqueles líderes com estas palavras: se tu não és o Cristo, tu não és Elias e nem o profeta, por que batizas? Ele deu esta resposta clara: eu batizo em água, mas no meio de vós está um que vocês não conhecem. E, concluindo, depois ele acaba mostrando
vem o aparecimento desse que os judeus, que a multidão não conhecia, e nem ele. Ele disse: eu não o conhecia. Ah, mas Deus tinha dado um sinal característico que iria distinguir Jesus das demais pessoas. E então vem aquela informação magnífica. Deus tinha dito para ele aquele sobre o qual você vir aquele sinal que Deus tinha dito que o Espírito desceria sobre ele como pomba. Cuidado, não diz o texto que era uma pomba. É apenas uma analogia. Quando você vir o Espírito descendo sobre ele como pomba e pousar sobre ele, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Aleluia! Então, vamos estudar com zelo, com muita reverência, essa questão da distinção do batismo nas águas, efetuado por João, que o levou a receber o título de Batista, e o batismo com o Espírito Santo, que era algo muito mais especial. É lógico, no batismo nas águas, o elemento é um elemento físico, a água, mas no outro batismo, no batismo com o Espírito Santo, não está em cena um elemento físico, mas a própria pessoa de Deus. É lindo saber isto. Não apenas lindo, mas é fundamental para a nossa fé. E no vídeo posterior, nós iremos para um desvendamento maior desta verdade. Fiquem, pois, na bênção e na graça do Senhor Jesus. Amém e amém.